para eu ver os irmãos, que eu sou da Assembleia de Deus, eu gosto de pregar falando com... Ô, glória! Cadê os jovens que dão prejuízo ao inferno? Vou melhorar. Cadê os jovens que chutam a cara do cão? Ô, glória! Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte, já leio para vocês. Mas há algum dos judeus que nomeastes para administrar as províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Escute bem. A história retrata a seguinte situação. Haviam três jovens que moravam em Jerusalém. Nasceram em Jerusalém, viviam em Jerusalém, mas são levados até a Babilônia para servir o rei Nabucodonosor. E eles não são levados porque eles querem, são levados à força para morar na Babilônia. E chegando na Babilônia, eles percebem que lá é diferente de Jerusalém. Porque em Jerusalém eles só adoram ao Deus, o Deus que nós servimos. Mas quando chega na Babilônia, a situação começa a ser diferente. Esse rei Nabucodonosor faz uma grande estátua de ouro para a sua própria glória. Ele ordena que todos aqueles que vivessem e morassem ali na Babilônia deveriam adorar aquela imagem de ouro, senão iria ser morto, queimado vivo na fornalha ardente. Então ele prepara o grande lançamento daquela estátua. E ele reúne todas as pessoas da Babilônia, exatamente como nós estamos aqui. Todos da província da Babilônia estavam reunidos para adorar aquela imagem de ouro. Ele prepara e ele ordena. Quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, porque ele reuniu um grande instrumentos, muitas pessoas, para tocar. E quando tocasse, todos deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua de ouro. E quando toca, todos se prostram. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego, os três jovens de Jerusalém, permanecem de pé. Aí a gente volta para o texto que eu acabei de ler para vocês. Alguém chegar para o rei e fala: rei, todo mundo se prostrou. Mas sabe aqueles três jovens de Jerusalém? Aqueles lá que só adoram a um Deus. Aqueles lá, aqueles crentes, não se prostraram. Aí eu vou te dizer por que não se prostraram. Porque eles são de Jerusalém. Eles podem até estar na Babilônia, mas ainda é de Jerusalém. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja é de Jerusalém. Ela pode até estar na Babilônia, mas ela ainda é de Jerusalém. E quem é de Jerusalém não se prostra perante a estátua. Quem é de Jerusalém não negocia com o pecado. Quem é de Jerusalém permanece de pé, porque é de Jerusalém. Primeira coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram o que todo mundo estava fazendo. A Bíblia retrata que todos se prostraram e os três ficaram de pé. Sabe por quê? Porque a igreja não faz o que o mundo faz. Sabe aquela historinha que a gente escuta? Tem nada não, o que é que tem? O que é que tem tu postar essa foto sensual? O que é que tem tu ficar com um e com o outro sem compromisso? O que é que tem dançar essa musiquinha secular do TikTok, que é uma trend? Que é que tem nada? É que eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Eu sou de Jerusalém. Eu posso estar na Babilônia, mas eu sou de Jerusalém. Segunda coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego não tinham amizades que corrompiam eles. Sabe por quê? Sadraque tinha Mesaque, Mesaque tinha Abednego. Os três permaneceram de pé. Sabe por quê? Porque eles entendiam aquilo que carregava. Tá, Esther, não estou entendendo. Não tem como ter amigos que não são amigos de Jesus. Não tem como. Gente, eu tenho 21 anos de idade. Eu sei que não parece. Falaram ali que eu parecia ter 15. Obrigada, Deus. Então eu terminei o ensino médio faz muito tempo. E no meio do meu ensino médio eu falei: Deus, eu sei que as minhas amizades, elas não estão te agradando. Mas eu sou tão apegada a elas que eu não consigo, de fato, me afastar sozinha. Então, em uma oração de madrugada, eu falei: Deus, por favor, afasta de mim tudo aquilo que não te agrada. E eu fiquei sem amigo nenhum. Por que eu fui orar pedindo isso, né? Chegava o intervalo da escola, eu não tinha ninguém. Ninguém ficava mais comigo. Foi um sopro na minha vida, fiquei sem amigo nenhum.
Chegava no intervalo, a única opção que eu tinha era uma igrejinha pequenininha, a Assembleia de Deus, que era bem do cantinho assim, bem pertinho da minha escola. Uma rua próxima. Eu ia para a escola de calça. Dá para ver que eu sou assembleana, né? O tamanho da minha saia. Quase batendo no pé, arrastando o chão. E para essa igreja Assembleia de Deus, todos iam de saia. Mas como eu estava de calça e largava da escola, eu não estava nem aí. Sabe por quê? Porque eu poderia até ter perdido todos os amigos da escola. Mas quando eu chegava na igreja, eu tinha o meu melhor amigo. Mas o meu melhor amigo que construiu a minha vida, que me escolheu desde o ventre da minha mãe, que conhece o meu futuro e que tomou a decisão de tirar tudo aquilo que não agradava a ele. Sabe por quê? Foi aí que eu percebi que a minha vida é dele, que a minha casa é dele, que os meus amigos precisam ser dele. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho uma amizade cheia do Espírito Santo, porque foi ele que me deu. Porque perder é lucro quando é para glorificar o nome dele. Entenda, aquilo que não agrada a Deus, retira da tua vida, porque é melhor, muito melhor estar com Jesus do que perecer sem ele. Não faz sentido. É teu amigo falando: meu corpo, minhas regras. Enquanto você sabe que é o teu corpo, mas é as regras dele, é tudo dele. Não tem como. É tu ouvindo Cassiane e a tua amiga ouvindo Luísa Souza. O que é que tem a ver? Deixa eu te falar uma coisa. Começa a andar com quem anda com Jesus. Vamos voltar agora para a história. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Eles não se prostraram. Eles ficaram de... Ok. Então o rei manda chamar, até porque ele falou que aqueles que não se prostrassem iriam ser mortos na fornalha ardente, queimado vivo. Então o rei chama eles e pergunta: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e não adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, o que é que o rei estava fazendo? Estava dando uma segunda chance. Estava tentando negociar com eles. É porque Satanás, ele não vai querer te perder. Então ele vai tentar negociar, vai falar: olha, o que eu tenho é muito melhor. Só que um dos três olhou para o rei e falou: olha, rei, o meu Deus, ele pode me livrar dessa fornalha ardente aí. Mas se ele não me livrar, tudo bem também. Porque ele é tão soberano, ele é tão poderoso, que talvez daqui a alguns minutinhos eu estarei com ele lá na glória. Sabe por quê? Porque eu não negocio. A minha vida é dele. Eu sou completamente dele. Rei Nabucodonosor ficou com tanta raiva que ele ordena que a fornalha deveria ser aquecida 7 vezes mais. As mãos e os pés dos 3 jovens são amarrados e eles são lançados. E só dos homens que lançaram eles na fornalha ardente, só de chegarem perto da fornalha ardente, foram mortos queimados vivos. Só de chegar perto. O rei então analisa: é agora que aqueles 3 jovens vão ver quem manda aqui. Mal sabia o rei que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego também é o Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do tempo, é Ele que manda em tudo. Então quando o rei começa a analisar, segura aí, ele fala: ei, vem cá, eu não mandei vocês lançarem 3 jovens no meio do fogo? Então por que eu tô vendo 4 homens passeando no meio do fogo? E por que eles não se queimam? Deixa eu te contar uma coisa. É que quando você chega com a palavra, quando você chega com a autoridade do Espírito Santo em um lugar, o Espírito Santo chega com você, para você entender que você não está sozinho, que você não anda sozinho, que quando você começa a se posicionar, Ele entra com você. Fique de pé. Sadraque, Mesaque e Abednego não eram famosos. Eles não eram conhecidos no TikTok. Não eram digital influencers. Mas sabe uma coisa que eles fizeram ali na Babilônia? Eles influenciaram. Sabe por quê? Porque quando o crente entende que o que ele carrega é muito maior do que o que está no mundo, ele influencia onde ele pisa. Sabe por quê? Porque o mundo jaz do maligno, mas existe uma igreja que ainda está de pé.
É o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo dizendo, ai, tem nada não. A pornografia é besteira e a igreja está de pé. É o mundo falando, ai, o que é que tem? E a igreja de pé. É o mundo corrompendo as nossas crianças e a igreja de pé. É o mundo drogando os nossos jovens e a igreja de pé. Deixa eu te falar uma coisa. O que você carrega é muito mais valioso. Então permaneça de pé, porque Jesus está voltando e a igreja tem que estar de pé. Estou finalizando. Vou fechar minha Bíblia aqui. Sabe o que falam dos nossos jovens? A própria igreja às vezes olha para os nossos jovens e diz: que geraçãozinha Nutella, hein? Geração fraca. Mas quando eu abro a minha palavra, eu vejo alguém escrevendo lá em 1 João capítulo 2: jovens, eu vos escrevi todas essas coisas porque vocês são fortes. Porque vocês já venceram o maligno. Entenda uma coisa: começa a ter autoridade de Deus, começa a praticar a palavra e começa a incendiar os lugares onde você pisar. Sabe por quê? Porque essa não é a geração de Anitta. Não, essa não é a geração de Luísa Sonza. Não, essa não é a geração do inferno. Mas é a geração de jovens cheios do Espírito Santo de Deus. Certa vez, falando de geração, Pedro, lá em 1 Pedro, ele olha para a geração dele e diz: enquanto eu falar as palavras de Pedro, você pega para a nossa geração e dá um glória. Amém? Ele olha e diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para a pessoa que está do teu lado. Eu sou assembleana, eu gosto de mandar o pessoal olhar um para o outro. Olha para ela e diz com muita força, mas acreditando: eu acredito na minha geração. Agora vamos falar para toda essa igreja ouvir, porque você não vai sair por essas portas da mesma maneira que você entrou. Bora falar agora para toda a igreja ouvir: eu acredito na minha geração. E como eu sou do Pentecoste, eu gosto de dar um prejuízo a Satanás. Agora a gente vai falar para todo o inferno ouvir lá ser abalado, para que Satanás entenda que essa não é a geração dele, essa é a geração do Altíssimo. Bora falar para todo o inferno ouvir: eu acredito na minha geração, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus, e quem é comprado pelo sangue de Jesus não se vende.